Toda a gente quer resultados, mas muito pouca gente ou ninguém quer o trabalho invisível que vem antes deles. Principalmente hoje em dia, com toda a facilidade e rapidez que existe no mundo, com muita tecnologia, muita IA, muitas redes sociais, muito contacto direto e quase instantâneo. Por isso, acontece muitas vezes tu veres pessoas que tiveram resultados como perderam peso ou atingiram algum resultado de sucesso, tiveram resultados incríveis no trabalho e parece que foi de um momento para o outro. Mas não. Muito raramente é de um dia para o outro, muito raramente é de um momento para o outro a não estalar dedos. Vês alguém que, por exemplo, perdeu peso ou teve algum resultado importante na vida e pensas que aquilo foi de um dia para o outro ou num estalar de dedos. E a verdade é que não. A maioria dos casos, ou na grande arrisco-me a dizer que quase 100% dos casos, os resultados advêm de juros compostos. E aqui não estou a falar de juros compostos como os financeiros, de ações, de investimentos e afins, mas sim dos juros compostos que tu tens na tua vida, daquilo que tu vais fazendo repetidamente, mesmo quando não queres, e aí sim atinges resultados importantes e significativos, porque juros compostos é fazeres a mesma coisa durante muito tempo, mesmo que não te apeteça. E ao início vai sempre parecer que não está a funcionar ou não estás a ter resultados visíveis e parece que de um momento para o outro, quase que por magia, os resultados começam a aparecer. Logicamente não é magia, é este acumular de processos e de treino que faz com que tu tenhas resultados. Vou-te dar dois exemplos aqui bem concretos para tu perceberes. O primeiro deles acontece com treinos e exercício físico e aconteceu-me bastante com a corrida. Eu quando comecei a correr, para tu teres uma ideia, o meu pace, a minha velocidade a que eu corria leve, que é um dos treinos mais importantes que existe, era a 8 minutos por quilómetro. Era quase parado, quase a andar, para conseguir acompanhar e para conseguir fazer longas distâncias a um ritmo tranquilo. Hoje em dia, passado quase um ano de treino, eu faço o mesmo exercício a quase 6 minutos por quilómetro ao invés de 8. É uma evolução bastante significativa, de quase 2 minutos por quilómetro, que não aconteceu de um momento para o outro. Não acordei e comecei a correr muito mais depressa. Não acordei e o meu corpo estava todo habituado a isso. Não, foram juros compostos de vários treinos de corrida, a maioria das semanas a correr quase 6 vezes por semana e a ir evoluindo, a ir treinando, e só assim é que consegui atingir estes resultados, que ainda estão em evolução, ainda estão em crescimento, mas o resultado já é mais visível do que era, por exemplo, há 6 meses. Outro aspecto de juros compostos que tu podes ver é quando, por exemplo, o podcast Para Tentar, que começou sem nome, nem vamos começar por aí, não é? Porque ele começou sem nome, começou sem ideia, base, sem nada. Foi só eu a gravar a vídeos, eu a gravar ou áudios na altura, para mim, porque não me sentia realizado e precisava de partilhar, precisava de ajuda. E fui começando a ganhar audiência, fui começando a ganhar atração. Algumas pessoas já não perdem nenhum episódio, outras agradecem porque as ajudei aqui e ali. E quando passou e o crescimento foi constante, porque parecendo que não, foram 365 dias seguidos em que em média teve um episódio por dia e esses juros compostos foram-se pondo um em cima do outro e foram fazendo com que as coisas começassem a acontecer. Não é de um dia para o outro, quando começas a criar conteúdo, que vais viralizar, vais ficar famoso. Pode acontecer, mas é muito raro. São estes juros compostos no trabalho também, porque não deixa de ser, embora não seja um trabalho propriamente dito, é um investimento que eu faço num hobby ou em algo que eu quero fazer crescer, e os juros são compostos. Por exemplo, agora tenho em média por mais visualizações no episódio destes que tinha há 2 ou 3 meses durante uma semana. E isso nota-se, essa evolução e esse crescimento, porque são juros compostos. E eu acho que esta é a parte mais importante para tu perceberes, é que normalmente nós corremos o erro ou caímos no erro de tentar fazer alguma coisa e acabamos por desistir bastante depressa ou mais depressa do que ela nos vai dar resultados. E fazer é um hábito. E os juros compostos vêm destes pequenos hábitos, não são coisas megalómanas, não são coisas gigantes. São pequenas coisas que tu vais fazendo repetidamente e que te vão chegar ao resultado que tu queres atingir. Isto também explica, ou este conceito também explica muito bem porque é que é tão difícil ao início começar um hábito ou criar a disciplina para fazer alguma coisa. Porque
a verdade seja dita, nós não vimos os resultados ao início. Tu não vais para um ginásio e começas a ter resultados, não vais começar a correr e ter resultados. Na dieta, sim, começas a ter alguns resultados, mas a maior parte é a água que tu tens em excesso que sai, não é aquela gordura extra. Então não começas a ver logo no teu corpo grandes transformações. Por isso é que é difícil manter estes hábitos, manter esta disciplina de ir fazendo coisas quando nós não sabemos o resultado final nem onde é que nós estamos no processo. E isso torna a coisa mais difícil e mais desafiante. Por isso é normalíssimo não conseguir iniciar estes exercícios, iniciar estes hábitos e estas disciplinas na nossa vida. E a verdade é que nesta parte, quando ainda não se vê resultados, que a maioria desiste. E o engraçado é que os juros compostos funcionam para os dois lados. Quando tu estás numa maré positiva e estás a trabalhar em prol do teu crescimento, tu vais evoluindo, vais crescendo e eles vão se multiplicando todos os dias. Mas é verdade, quando estás numa maré negativa e não tens hábitos positivos, não tens hábitos de crescimento e estás só com hábitos maus, digamos assim, eles também são compostos e também se vão acumulando e vão criando áreas deficitárias e áreas em que tu tens problemas. E há montes de exemplos como fumar, beber, e eu já pratiquei quase todos, por isso posso dizer, mas fumar é um hábito que tem juros compostos negativos, não é? Porque quanto mais fumas, a probabilidade de cancro é muito maior. Beber, que as pessoas chegam a pontos em que são alcoólicos e viciados, drogas, vícios de jogo, qualquer coisa, esses aspectos têm juros compostos negativos. Por isso, para escolher os hábitos e para escolher as coisas positivas, escolhe coisas positivas que te façam crescer e façam evoluir. Por isso, em jeito de suma deste episódio, o que te queria perguntar é que hábito é que tu estás a deixar ao início, porque só estás a tentar e ainda não estás nesta maré de juros compostos ou desacreditaste desta maré de juros compostos, e qual é que vais começar a fazer e qual é que vais começar a executar mais, sabendo que o resultado vem mais ao longe, vem mais tardiamente, mas vem e vai ser muito reconfortante e vai ser muito bom para ti na tua vida, nesse futuro. Posto isto, muito obrigado por estares desse lado, muito obrigado por assistir ao podcast e até o próximo episódio. Fui!